para vocês. A Paula deu um joinha legal. Quando eu estiver passando as telas para vocês, eu não consigo visualizar vocês, tá? Então, a gente caminha aí com vocês no chat e a Bia compilando as informações. Então, vamos lá. Iniciando aqui com vocês. Alguns instantes aí para todo mundo receber. Ok? Gente, vamos lá então. Eu sou a Silmara Torremocha, sou psicóloga, minha experiência toda focada em recursos humanos. Há 27 anos eu trabalho em recursos humanos, tenho aí algumas especializações, mas nunca deixei de fazer seleção. Então, a seleção para mim sempre foi carro-chefe. Eu entendi que no processo seletivo você identifica as pessoas, você entende. Deixa eu ver que está chegando alguma coisinha aqui. Você entende o que de fato está acontecendo, na necessidade da empresa, da vaga. Então, eu sempre tive um pé na seleção, mesmo enquanto gestora de área, né? Sou consultora, estou como consultora desde 2013, e aí hoje eu trabalho bastante em processos de assessment, que são avaliações, seja de candidatos, seja de funcionários e outros processos internos aí das empresas. Okay? Sou sócia da Profissão e Vida, que é uma consultoria que presta serviço para outras consultorias. Então, eu criei essa empresa lá em 2004 e hoje eu presto serviço para grandes consultorias em projetos maiores também, além dos meus serviços como headhunter e como coach. Então, nosso assunto de hoje é como se preparar para os processos seletivos. Isso é o que eu trouxe para vocês. E aí vem a primeira pergunta que eu faço, né? Qual o principal objetivo do processo seletivo, na opinião de vocês? O que vocês acham? Eu vou pedir para vocês nos dizerem aí. Qual é o principal objetivo do processo seletivo? De uma forma muito rápida. E quem gostaria de falar? Conhecer o candidato. Conhecer o candidato. Quem mais? Saber se o candidato está apto para a vaga. Perfeito. Mais alguém? Comparar as competências que ele vai apresentar com as competências exigidas pela empresa. Muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. Ele voltou. Qual é o principal objetivo? O que a gente está buscando? Perfeito isso que vocês disseram, né? O recrutador, o selecionador e o requisitante da vaga, porque às vezes, na maioria das vezes, eles não são as mesmas pessoas, eles querem o quê? Localizar profissionais que demonstrem condições para resolver problemas e executar com sucesso a demanda de trabalho que existe, além de se relacionarem bem com o restante do time. Quando a gente pensa em um profissional hoje, a gente pensa em que ele vai dar conta daquele serviço, né? Ele goste de resolver problemas que aconteçam ali mesmo que na rotina dele e que tenha um bom relacionamento com outras pessoas, porque hoje é fundamental a gente tenha um relacionamento satisfatório, um relacionamento motivador com as outras pessoas, um relacionamento de empatia, de querer fazer junto. Então, nós aqui do outro lado da mesa, o que nós levamos em consideração? As habilidades, né? Os skills. Se fala tanto de skills hoje, o que são os skills? São as habilidades. E nós falamos de hard skills e soft skills, né? Então, a aderência ao perfil do cargo envolve a soma desses dois componentes. Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando do que a
pessoa sabe do que eu sei. Então, são as habilidades técnicas, as qualificações, aptidão para o uso de tecnologia. São conceitos aí, habilidades que eu posso medir, que eu posso mensurar. Do outro lado, tem as soft skills, ou seja, como é que cada um de nós reage às situações. Então, como é que eu sinto e atuo? Qual é a minha adaptabilidade? Se eu sou colaborativa ou não? Se eu demonstro empatia? Se eu tenho foco na experiência do cliente? Se eu quero uma boa experiência para aquele cliente que eu estou atendendo, mesmo que ele seja meu colega, né, de departamento, ou o cliente externo. Se é uma pessoa que demonstra conforto com situações ambíguas, que estão mudando, se demonstra inteligência emocional, flexibilidade, trabalho em equipe, gestão de pessoas, resiliência em situações de estresse. Ou seja, para cada demanda, para cada necessidade, a gente está falando aí de alguns skills, mas necessariamente cada uma das posições vai ter as duas coisas. Então, antigamente a gente falava, estudou em tal lugar, faculdade tal, fez tal curso, né, contrata. E aí não se pensava em como é que essa pessoa lida com as situações, com o estresse, com o dia a dia, com as outras pessoas, com a pressão. Então, hoje, a gente tenta identificar se essa pessoa tem uma aderência à posição. Alguém aí disse isso. E é realmente o que acontece. Vamos lá, os selecionadores procuram identificar profissionais com domínio técnico, mas também com potencial de desenvolvimento, que demonstrem flexibilidade para aprender coisas novas, trabalhar com novos sistemas, que aceite mudanças em suas rotinas, de acordo com a necessidade da empresa. Levem em consideração essas palavras que eu estou colocando aí em outras cores, ressaltando, porque é disso que a gente fala hoje. Nós procuramos identificar se há aderência deste profissional aos requisitos da função, perfeito, isso já foi comentado, e acima de tudo, os selecionadores desejam conhecer a pessoa. Então, a primeira resposta, se não me engano, da Elaine foi essa. Quem é essa pessoa? Como ela pensa, como ela reage aos desafios, ao estresse? Se é otimista, se é pessimista, se tem o foco no problema, na solução, se prefere trabalhar em equipe ou sozinha. Quem é este profissional? Então, hoje, a gente, não que não tivesse antes, mas hoje fica muito claro a importância de conhecer a pessoa, os seus valores, as suas necessidades, com quem ela vive, o que ela busca, quais são os sonhos. A gente precisa conhecer a pessoa. Né? As pessoas também querem ser muito mais conhecidas e reconhecidas hoje. E isso é uma grande necessidade. Então, eu trago aqui uma reflexão do professor Giannini Ferreira. Essa uma foto aí do livro dele. Então, ele diz o seguinte, que o Dick Bowles, em 2016, disse: a maior parte das pessoas que falham ao procurar o emprego dos sonhos não é por falta de informação sobre o mercado de trabalho, mas por falta de informação sobre eles mesmos. Então, as pessoas precisam fundamentalmente conhecerem a si mesmos. Nós precisamos nos conhecer para entender o que a gente quer de fato. Aquele ambiente de trabalho, aquele local, vai ser bom para mim? Eu gosto de fato disso? Obviamente, todo mundo precisa trabalhar, mas esse tipo de trabalho é o que me faz feliz de fato? É aqui que eu quero estar? Então, a gente tem aí uma série de perguntas nesse sentido. E aí vem a primeira pergunta, né? Quem é você? E para isso, a essa atividade, eu preciso de 3 voluntários. 3 voluntárias aí. Uma pena que a gente não consiga fazer com todo mundo. Quem serão os nossos voluntários? Sala só de meninas? Sala só de meninas. Ei, as guerreiras, né? Vamos lá. Quem vem?
3 voluntárias, rapidinho. Abra o microfone. Eu posso. Priscila é uma. Eu Ok. posso. Márcia é outra. Quem é a nossa terceira? Gente, vamos lá. Aproveitem. Isso é uma oportunidade. Se o pessoal não se voluntariar, a gente vai escolher, hein? Vamos lá. Última Boa, chamada. Última chamada. Quem vem? Bia, escolhe alguém, Bia. Eu posso, Ana Cristina. Vamos lá, gente. Olha só. O que vocês estão dizendo para mim? Quem é que quer se mostrar? A gente está falando de processo seletivo, né? É um risco que vale a pena correr, certo? Vamos lá. Estou voltando lá de novo. Então, o que eu quero aí das nossas voluntárias? Bora lá. Fecha o microfone. Ainda não. Me conte quem é você em 2 minutos. Então, vocês três, a Ana, a Priscila e a Márcia, vão ter 3 minutos, a partir de agora, para pensarem no que nos contar sobre elas em 2 minutos. Aí vem as dicas. O que você pode ressaltar a seu respeito? Que características pessoais você prioriza em você? E o que faz de você única? Ok? Então, vamos lá. Valendo 3 minutos aí. Pensem a respeito, escrevam. Cada uma de vocês vai ter 2 minutos de apresentação. Já foi 1 minuto. Enquanto isso, eu queria que as demais pensassem em si. O que vocês gostariam de contar de vocês num processo seletivo? O que vocês falariam de vocês como pessoa em um processo seletivo? Essa é uma atividade muito importante, gente, de processo, início de processo seletivo. Né? Como vocês mesmas disseram, a gente, do outro lado da mesa, quer conhecer a pessoa. Então, quem é essa pessoa que está sentada na minha frente? Quem é essa pessoa que está começando a participar de uma dinâmica? Quem é essa pessoa do outro lado do computador, do outro lado da tela? E aí vem uma estratégia, obviamente, também. O que é que eu conto a meu respeito? O que eu posso ressaltar? Né? Quais são as características que eu acho que são importantes em mim? O que me faz uma pessoa única? 30 segundos para a gente começar a apresentação.
Tempo esgotado. Vamos lá? Márcia, podemos começar com você? Vamos lá, então. 2 minutos. Vamos lá, apesar de que eu não estou nessa vibe aí de entrevista, né? Mas vamos lá. Mas a minha característica, as características e o que eu acho bacana em mim é o seguinte: eu sou uma pessoa super participativa, curiosa, determinada, compreensiva, gosto de ajudar bastante, interajo bastante com as pessoas, sou solista, comunicativa, acredito no meu potencial, uma pessoa dedicada e o mais legal de todos, super alegre. Ok. Muito obrigada, Márcia. De nada. Vamos lá. Priscila? Olá, tá me ouvindo? Olá, Priscila. Sim. Então vamos lá. Libera a sua tela para gente, sua imagem, e 2 minutinhos para você se apresentar. Tá, deixa eu só... Márcia, eu vou pedir para você fechar a sua imagem para entrar a imagem da Priscila para gente. Posso fechar o microfone também? Pode sim. Muito obrigada. Oi? Priscila liberou? Isso. Vamos lá, Priscila. Bem, 2 minutos. tá. Bem, eu sou a Priscila, tenho 15 anos de experiência na área administrativa, sou formada em processos gerenciais, trabalhei 7 anos na área da saúde, como recepcionista, atendimento ao cliente. Nesses 7 anos, eu pude desenvolver minha comunicação, a questão da empatia, o foco no cliente e a gerenciar conflitos. Depois desse processo de trabalhar com recepcionista, eu trabalhei quase uns 7 anos na área de recursos humanos, mas com foco em departamento pessoal. Nesses quase 7 anos eu aprendi todo o processo, né, na área de departamento pessoal, que vai da admissão até a rescisão do colaborador. E atualmente eu estou migrando para uma nova área, eu estou migrando para a tecnologia. Eu sou formada em back-end pela Reprograma, que é uma organização, uma ONG, né? Voltada para capacitação de mulheres na área de tecnologia. Então, esse é um pouquinho aí da minha carreira. Ok, muito obrigada. Ana, Priscila, eu vou pedir para você fechar aí a sua imagem. Isso, agora entra a Ana. Oi, Ana. Libera o áudio para a gente. À esquerda. Está me ouvindo? Agora sim. Então, tá ok. bom. Vamos lá. Tá bom. 2 minutos. Tá ok. Meu nome é Ana Cristina. Eu sou psicóloga, trabalho já há mais de 20 anos na área de recursos humanos. Eu considero como característica minha, né, bastante iniciativa, eu tenho determinação, eu gosto de desafios, né, eu tenho assim como experiência, minha primeira experiência como estagiária de psicologia, a pessoa que me contratou falou, olha, você não vai ter nem mesa, nem cadeira, mas eu preciso de uma estagiária de psicologia para conhecer um pouco a empresa. Eu falei, para mim não tem problema, eu quero trabalhar numa empresa, e assim foi. Mas graças a Deus, quando chegou lá, tinha uma mesa e uma cadeira para sentar, e assim eu comecei a desenvolver, comecei a fazer a parte de integração que não tinha na empresa, comecei na área de seleção, e eu fiquei 7 anos nessa empresa. E aí percebi que você tem que estar sempre à frente, né? E não ter medo dos desafios que a vida lança para a gente. Então, eu sempre uma pessoa assim. Oi. Atrás de
outras na parte da área de saúde, que a Priscila também colocou, também tenho 12 anos, e assim, sempre trabalhando nessa área de RH, com bastante interesse, com persistência, com flexibilidade, gosto muito de trabalhar com pessoas, e sempre me dei bem com todos os níveis da organização, entendeu? Então, eu acredito que a gente tenha essas características, você consegue se desenvolver. Hoje eu sou consultora de RH desde 2014 e atuo na parte de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e carreira de sucessão. Faço assessment também. Muito obrigada. Ok, perfeito. Meninas, cada uma apresentou de uma forma, e é isso mesmo, porque cada ser é único. O que eu diria para vocês aí como sugestão? Algumas características que vocês colocaram são características também bastante relacionadas aí ao perfil profissional. Quando você tem um tempo curto como esse, de 2 minutos, a oportunidade aí é de falar aquilo que já não está no currículo. Porque se você chegou num processo seletivo, já foi visto o que você estudou, onde você trabalhou. O que mais eu posso dizer a meu respeito? Então, não tem certo, não tem errado, mas onde é que eu estou colocando a informação? Então, se eu tenho mais tempo, o que eu posso contar? Se eu tenho só 2 minutos, o que eu posso falar de mim? Aí, eu sempre digo o seguinte, tenta focar naquilo que é o diferencial, que é o novo. Então, quais são os hobbies? O que eu gosto de fazer? O que eu faço aos finais de semana? Quais são os assuntos de interesse? Qual é a trajetória de vida também? Me mudei, morei em outros lugares, não morei, estou na mesma casa há 20 anos. Porque tudo isso é informação. Então, conta um pouco mais da sua história de vida. Com quem você mora, coisas que você gosta, o que te chama a atenção, né? Aí você tem uma oportunidade de, às vezes, puxar uma outra informação, uma outra característica que não está descrita no currículo, por exemplo. Então, eu sempre penso no seguinte, o que eu gostaria de ouvir desse candidato que eu já não vi no currículo dele, né? Uhum. Se tem uma assertividade, iniciativa, protagonismo, a gente vai descobrir ao longo das entrevistas, né? Do processo, ao longo das outras etapas. Então, vale aí a oportunidade de contar um pouco a respeito de si mesmo. O que eu recomendo? Né? Prepare-se, faça um resumo sobre você, leia, veja se faz sentido. Teste na frente do espelho, grave no celular uma apresentação, veja quanto tempo está usando, né? O que vale, o que é importante ressaltar a meu respeito nesse momento. Acho que vale muito pensar nisso, né? É uma oportunidade que é a porta de entrada. E aí eu sempre digo o seguinte, veja também qual é a mensagem que você está deixando nas redes sociais. Elas podem ser vistas, né, por quem quer te conhecer melhor, que impressão você está deixando e se isso corrobora com aquilo que você está dizendo aí sobre você, né? Eu vou lá, olho uma coisa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aí venho aqui na entrevista, as informações se conversam, são parecidas ou são informações totalmente contraditórias? Né? Então, vale aí pensar nesse sentido, ok? Uma outra informação que eu gostaria de refletir com vocês é essa. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Essa é uma frase do Peter Drucker. Então, o quanto é importante que cada um de nós se conheça e perceba quais são os comportamentos, onde é que funciona bem, onde que não, o que faz estressar e como é que é isso dentro do ambiente de trabalho, né? Isso aqui a gente já começa mostrando nos processos seletivos. Então,
Conhecimento técnico aí versus comportamento. Formação é importante? Sim. Atualização constante? Nem se fala. Muito mais hoje. Mas identificar se essa pessoa tende a trabalhar bem com outras pessoas. Então, isso a gente vai descobrir. Respeita opiniões divergentes, de fato. Se mostra parceiro, apoiador. Dá espaço, evidencia atenção ao outro, tem escutativa, dá suporte a quem está em dificuldade, indica iniciativa, é uma pessoa que propõe soluções, tem um foco na experiência do cliente, olha aqui o cliente de novo. Então, são aspectos que definem uma contratação e uma posterior permanência ou não de alguém na empresa. Então, sempre que se está buscando uma nova oportunidade, eu penso que vale a pena refletir como é que foi na anterior. Olha, onde é que eu pontuei bem, onde é que eu deixei a desejar? Né? O que eu faria hoje de diferente? Mas é passado, então, ano passado. O que eu aprendi com a minha última experiência ou com experiências anteriores que me fortalecem para a próxima experiência? Né? Porque o conhecimento técnico a gente carrega, mas o comportamento nos define. Né? Pelo comportamento as pessoas me reconhecem. Ok, então a gente fala, e alguns já devem conhecer, obviamente, né? Do chá das competências. O que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. E quando a gente fala hoje de competências, a gente está falando disso tudo junto. Né? E que, mais do que os títulos, o que os avaliadores querem saber é o que cada um dos candidatos faz com o que aprendeu nos cursos, e com as palestras, e com as lives, e como é que sai da teoria para a ação. E faz diferença. Eu posso ter feito N cursos. Eu lembro da minha primeira entrevista, de fato, para trabalhar, eu tinha 22 anos, e eu fui toda empolgada, que eu tinha ido no congresso XY, e a minha primeira líder, eu acabei sendo contratada, enfim, mas a primeira pergunta que ela me fez, ela falou assim, não, Silmara, só me conta o que você aprendeu lá. E é o tranco, né? O que você aprendeu e o que você fez com isso? Então, veja que é uma pergunta de 27 anos atrás. Né? Eu fiz isso, conheço aquilo, tá bom, mas como é que você utiliza e faz a diferença no seu ambiente de trabalho ou no ambiente em que você trafega aí e que faz acontecer? Então, quando a gente fala de conhecimento, é o saber, é o treinamento teórico, a habilidade é o saber fazer, que é o prático, e a atitude é o querer, que depende do profissional. Então, eu posso ter uma receita de bolo, saber fazer o bolo, mas se esse bolo vai sair bem feito ou não, vai depender de como é que eu vou lidar com isso. Da mesma forma, todos os outros trabalhos, né? Posso ter o conhecimento, eu sei fazer, mas como é que eu vou fazer? E aí entram as outras coisas. E como é que eu vou me comportar e me relacionar? Então, são aspectos muito importantes aí para um processo seletivo. Enfim, por onde é que nós começamos? Quais as etapas e as ferramentas que a gente fala aí? Algumas empresas, atualmente, utilizam testes para identificar conhecimentos mínimos de determinada função e alguns relacionados aí à personalidade. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que é o Beta. Beta é um site focado principalmente nos jovens, né, em ações aí, de seleção para estagiários, para trainees, mas também é possível se inscrever, porque existem algumas outras vagas que aparecem. Gente, eu vou pedir quem tiver com o som aberto, tenta fechar o som, por favor, para gente. Só fecha o microfoninho, por favor. Beleza. Então, esse é um exemplo do que você pode fazer no Beta para se conhecer um pouco mais. A gente tem aqui um mapeamento de perfil, né, dizendo se o profissional ele é mais colaborativo, se ele é uma pessoa mais original, como é que ele é, uma série de itens aí. Existe o lifestyle,
que quem é você no jogo. Então, é um jogo aí para ser realizado online e para descobrir qual é o seu perfil. E o âncoras de carreira, que também ajuda a mostrar aí o que te motiva no dia a dia, quais são as suas âncoras de carreira. Então, assim como o Beta, a gente tem uma série de outras possibilidades e sites hoje de emprego que fornecem alguns testes gratuitos, né? Então, aqui vai uma sugestão. E procurem, na medida do possível, fazer os testes que aparecerem. Você se candidata a uma vaga, do Vagas, por exemplo, dependendo da empresa, são testes online, então, alguns deles você tem resposta, outros não. Mas você também tem um teste de perfil para ser realizado ali. Então, as ferramentas dão suporte à nossa tomada de decisão. Uma outra coisa que super em foco, inclusive hoje eu assisti uma live de manhã a respeito, é a gamificação, né, os jogos virtuais, com foco aí na diversidade, num ambiente mais desafiador, para incentivar os ambientes mais dinâmicos. Quem que gosta desse tipo de atividade? Normalmente, as pessoas aí mais jovens no mercado de trabalho, mas não só. A gente tem muitas pessoas hoje que estão mais ambientadas com a internet, com jogos, com game. Então, são bastante utilizados por várias empresas hoje, porque no jogo você percebe tendência de comportamento. Então, é muito interessante, inclusive, para definir aí, olha, quem caminha, quem não caminha no processo. Algumas pessoas têm utilizado a gamificação, inclusive, na integração de profissionais. Eu soube de uma empresa aí bastante grande na área de refrigerantes e tudo mais, que faz o jogo na integração falando de EPIs, então de segurança do trabalho. E eles vão caminhando pela fábrica e em cada local eles precisam colocar os EPIs adequados. Se eles não colocam, eles não passam de fase. Então, olha que interessante isso, né? E no processo seletivo a gamificação ganhou um contorno muito grande aí e ajuda muito a identificar competências dos candidatos. Então, a gente fala aí do Richard Allen, né, um pesquisador britânico. Ele foi a fundo aí na gamificação e chegou a 4 principais tipos de jogadores, né? Então, isso aqui já é um estudo de alguns anos, mas isso continua sendo utilizado aí como as personas que a gente identifica. Então, nós temos aí os predadores, os conquistadores, socializadores e os exploradores. Embora a gente fale dos predadores, e para nós o predador normalmente vem com uma conotação ruim, tem um lado bom do predador, porque ele é competitivo, ele quer prosperar, ele tem o foco em si, nos resultados, mas você precisa desse perfil, por exemplo, para vendas. É alguém que ele é matador naquilo que ele faz. Então, ele não vai ser bonzinho com a concorrência, ele quer o mercado para ele. Né? Então, é um perfil de alguém que tem muita iniciativa, que vai para cima, as metas e tudo mais. Tem um exemplo de vendas, mas existem outros. Os conquistadores são profissionais aí que o objetivo maior é de acumular pontos, né? De serem melhores. Ele tem o foco na expansão e no desenvolvimento da equipe, do time, de melhoria. Nós temos os socializadores, né? Que o foco maior é a diversão em grupo, né? Ele quer estar com outras pessoas, ele quer participar, ter uma experiência aí com outras pessoas. Então, o foco está nos relacionamentos e os exploradores que buscam descobrir e entender o máximo possível do jogo. Ele está ali no jogo, ele quer saber, mas como é que isso funciona? Mas quem será que montou? Mas
como é que faz para abrir aquela porta? Então, o foco dele está naquilo que é inovação e que ele ainda não conhece. Então, hoje, a gente fala muito dessa etapa também que está acontecendo nas empresas. Leva candidatos para um escape, né? Coloca os candidatos lá para ver quem é que consegue abrir a porta para escapar daquele lugar ou não. E tem outros jogos aí focados no virtual, no digital, que vão dando informações de como é que a pessoa toma decisões. Um outro ponto bastante importante, os testes online. Então, hoje a gente tem, na maioria dos processos aí que acontecem, um teste de português, raciocínio lógico e um de inglês, que impactam nos processos poder eliminar os candidatos. Então, eu sempre escuto, mas o meu inglês não está bom e nesse momento não está dando para fazer aula. Uma dica que eu sempre dou, aulas gratuitas no YouTube. Esse professor, por exemplo, o Kenny, ele é um canadense que mora no Brasil, as aulas dele são curtas, são aulas super interessantes, que estão disponíveis, são gratuitas, acho que são 99 aulas, e depois agora ele tem um aplicativo. Então, são aulas curtas, focadas na conversação, para você aprender o inglês adequado, na gramática, vale muito a pena. Inclusive, eu faço aulas online com esse professor, porque eu acho as aulas dele assim, e há outros sites também, dando aqui como um exemplo. Pensando no raciocínio lógico, a gente tem o Rachacuca, né? Um site também disponível, gratuito, que tem uma série de atividades de lógica, atividades que ajudam a desenvolver e aprimorar o raciocínio. Então, se vocês olharem ali, tem o quiz, lógica, trivia, cubo, tangram. Então, ajuda, e uma série de outros jogos ali que ajudam a fortalecer esse raciocínio de enxergar as respostas, aquilo que não é tão simples, tem o avançado, o que é mais fácil, o super difícil. Eu sempre acho que vale a pena. Eu uso muitos exercícios do Rachacuca nos meus processos seletivos. Então, vai aqui mais uma informação para vocês. E aí, a gente passa para as dinâmicas de grupo. Gente, até aqui tudo bem? Eu não estou conseguindo ver o que vocês estão escrevendo, a Bia que está acompanhando, mas tudo bem até aqui? Sim, tá tudo bem, Sil. Tá correndo Sim, tudo tá bem tudo aqui. bem. Ok, então a gente já falou aí de uma autoapresentação, nós já falamos de alguns testes, isso porque eu não estou entrando focando nos testes técnicos, né? Os testes que são da área. Você vai contratar um farmacêutico, provavelmente vai ter teste falando de princípios ativos de medicamentos. Fazia muito disso com o farmacêutico, auxiliar de farmácia, entender dosagem, princípio, para que servia o remédio, etc. Você vai contratar um contador, você vai apresentar um balanço para ele dizer, né, e onde é que estão as informações de ativo, passivo, etc. Você vai falar de marketing, provavelmente você vai pedir que eles façam alguma campanha, definam um produto, visitem um local de venda, ou seja, essas são as provas técnicas, a gente não está falando delas. Mas a gente está falando de comportamento. E aí vem um outro grande medo dos candidatos, que é a dinâmica de grupo. O que essas pessoas querem? Né? Então, a gente quer tudo de melhor de uma dinâmica de grupo, porque uma dinâmica nunca é igual à outra e elas são super produtivas aí nos processos seletivos. Para que elas servem? Para que nós possamos observar iniciativa, proatividade, trabalho em equipe, criatividade, planejamento, organização, tomada de decisão, escuta ativa, gestão do tempo, relacionamento interpessoal, o engajamento, capacidade de entrega, entre outros.
Eu trouxe algumas fotos para vocês aqui, algumas fotos aqui com o Tangram, foi uma dinâmica que eu realizei. Com o Lego também, a gente tem um quebra-cabeça e tem uma outra figura aqui de uma empresa, de uma farmacêutica, fazendo os times trabalharem para a construção aí de bicicletas que serão entregues para menores carentes. Então, que legal ver isso acontecendo. Mas para que a bicicleta fique pronta, a gente precisa de tudo isso que eu estou falando ali. Né? Alguns com um pouco mais, um pouco menos desses comportamentos, mas tudo é importante. Eu preciso escutar o colega ao lado, tem a gestão do tempo, senão a bicicleta não fica pronta, tem que ter a capacidade de entrega, tem que pensar, ser criativo aí também, em como é que vai se organizar. O trabalho em equipe é fundamental, mas também a iniciativa, quem vai contar o tempo, quem está ouvindo o colega, ou seja, como é que esse trabalho acontece, como cada um dos componentes do time reage à frustração, ao estresse em cima da hora, pressão, né, a realizar uma atividade. Ok? Então, vamos treinar. Dinâmica online, eu preciso de 7 participantes. Quem vem comigo? E agora vai ter que todo mundo entrar na roda, hein? Vamos que Vamos vamos lá, para gente. não perder tempo. A Ana levantou a mãozinha. Anne, vai? Quem vai? Anne? Quem mais? Gente, Eu não estou aqui vendo. é um ambiente seguro, é a hora de treinar, a hora de errar. Só vem a Anne? A Tatiana também, Patrícia também, a Márcia também. Patrícia, Márcia. Tatiana. Tatiana, Anne, Patrícia e Márcia? E a Najara. Najara, ok. Vamos então com as 5? Anne, Tatiana, Patrícia, Márcia e Najara? Meninas, então, a partir de agora, vamos lá. Deixa eu trazer vocês aqui. Só vocês vão precisar abrir a imagem de vocês e vão precisar abrir o microfone também. A gente vai simular aqui o que acontece numa dinâmica online hoje, daquelas que eu faço com os estagiários, com os trainees, com profissionais que estão em processo seletivo, exatamente como a vida é, ok? Então, o que a gente vai fazer? De uma forma muito objetiva. Eu vou dar uma meta para vocês e vou dar um tempo de 15 minutos para vocês trabalharem. E vou ficar caladinha assistindo a todos nós aqui. O que é importante? Lembrar, exatamente como a Bia falou, aqui é um ambiente seguro. Aqui a gente está testando, né? E que também é muito legal pensar no seguinte, quando a gente está na atividade, a gente tem uma pressão para acontecer. Vocês terão 15 minutos de construção e 5 minutos de apresentação. E nada mais que isso. Eu só vou interferir aos poucos para dizer para vocês como é que está indo o tempo, mas a gestão do tempo também é com vocês. Então, o que a gente vai fazer aí? E mais uma informação que eu acho que vocês vão precisar utilizar. Quando vocês falam simultaneamente, vocês não se ouvem. Então, minha sugestão é, se for falar, levanta a mão e vocês vão se organizando. Eu não vou interferir nessa gestão de vocês. Então, Anne, Tatiana, Patrícia, Márcia e Najara, é isso? Então, Ana Cristina, eu vou pedir para você deixar a tela e a Elaine também. A não ser que vocês participem também. Vocês vão participar da atividade? Beleza. Meninas, vou voltar lá, vou dizer qual é a atividade e vou soltar o tempo, ok? Então, voltando lá com vocês.
A vida como ela é, hein? Ok. Qual é o desafio de vocês? Criar uma campanha para motivar a doação de sangue em um bairro com 30 mil moradores, onde todos têm medo de agulha. Tempo de duração da atividade, 15 minutos. Apresentação desse projeto, no máximo 5 minutos. Então, desafio, criar uma campanha para motivar a doação de sangue em um bairro com 30 mil moradores, onde todos têm medo de agulha. 15 minutos para construção, 5 minutos para apresentação, podem começar. Valendo o tempo, vamos lá. Eu passei por isso. Há um ano atrás, eu comecei a doar. Exatamente, o meu medo era doar, era o medo de agulhas. E isso, na verdade, assim, a satisfação que eu tive em doar foi muito maior do que o medo. Eu acho que a gente pode usar essa informação nessa campanha, que o medo sempre ocorre, mas a satisfação de depois da doação é muito maior. O que vocês acham? Eu acho que a gente podia gravar mini videozinhos, aproveitando, sei lá, você falando assim, acho que a gente podia gravar mini vídeos dando depoimentos de quem tinha medo, para mostrar que o depois, a satisfação, o que faz com sangue, né, doado, o resultado de... o resultado de depois é gratificante, que é maior que o medo, talvez. Eu acho meio difícil, porque assim, eu não tenho medo, né? Então, eu já doei. Quem tá me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Meu filho tinha medo, meu filho tem medo de injeção. Também tem muita criança que tem medo. Como que a gente podia usar? Eu acredito que tem que ter uma psicologia, né? Focada, porque se a campanha é para uma comunidade que tenha 30 mil pessoas que tenham medo de agulha, eu acredito que todos nós temos medo de agulha, né? Eu mesmo já fui, tenho uma veinha muito fininha e quando preciso eu faço cada 3 meses exame de sangue e eu não olho, entendeu? Eu fecho, eu viro minha cara e só desse lado, só no braço direito que eu coloco para a enfermeira para tirar sangue. Agora, doar, eu nunca doei, não. Então, eu não tenho experiência, né? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. Tatiana, só um instantinho. Tatiana, você precisa liberar o seu microfone à esquerda, embaixo, porque as pessoas não estão te ouvindo. Tatiana. Do lado esquerdo na tela. Está escrito mute. Em cima, Tatiana. Aqui, ó, no quadradinho, ó. Aqui, ó. É que o meu está embaixo, então... Então... Deixa eu ver se eu consigo liberá-la aqui. Acho que só quem pode alguém, a administradora que consegue. Não, a Bia não Bia tá. vai liberar depois. Tati, dá uma olhadinha aqui. Onde está o seu microfone? Ele está fechado. Vão seguindo. Não tem. Eles já usaram quase 4 stop minutos. vídeo. Nem fizemos nada até agora. Posso? Ô, Anny, você que já doou, tem medo? A Maria quer falar também. Oi?
A Tati, vai Maria Carolina quer escrevendo, falar também. vai falar. Agora a gente já está no meio do caminho. Então, são 5 pessoas que estão aí. Tatiana pode ir escrevendo no chat, as meninas vão vendo enquanto isso. Caroline, a gente está no meio do processo aí com elas, e nesse momento eu vou te pedir para acompanhar e assistir, tá? Então, se você puder tirar a sua câmera nesse momento e o som, tá bom? Vamos lá, então, ó, vocês têm 10 minutos a partir de agora. Anne. Anne. Eu posso falar uma coisa? Fala. Fala, Patrícia. Dá uma ideia. Eu não mexer muito com isso. Então, eu ia falar. E a Anne que também. O que a gente pode fazer? Você que do... O que a gente pode fazer para essa campanha? Como que nós vamos fazer essa campanha para 30 mil pessoas que têm medo de agulha? Qual vai ser a nossa psicologia? Qual vai ser? Na verdade, eu não tenho muita ideia. Eu posso dar o que aconteceu. Eu sempre tive muito medo de agulha. Eu comecei a fazer acupuntura depois de muito tempo. E veio o medo da doação, mas veio uma força muito grande de querer doar. Eu fui com muito medo. Acho que foi a Márcia que falou que coloca o braço e vira o rosto. Foi o que eu fiz, né? E a satisfação de mostrar, a satisfação de ter doado depois é muito grande, sabe? Não sei se a gente pode estar colocando isso, que o medo corre. A última vez que eu fui doar, eu também tive medo da agulha. Mas é tão pouco tempo, me falaram que eram 10 minutos. Na verdade, foi 5 minutos que eu consegui doar sangue. Então, se a gente montasse um esquema com isso, que o medo ocorre, o medo é normal a gente sentir medo, mas como a gente vai lidar com isso? Eu acho que a gente poderia formar alguma coisa nesse sentido. A Tatiana, ela colocou assim, quebre suas barreiras e salve vidas. Eu achei legal. Posso falar uma coisa, gente? Sim. Eu acho que, assim, cada um tem um medo por causa de alguma coisa. Por exemplo, o meu tio, é uma história muito besta, mas quando ele era criança, a enfermeira estourou a veia dele. Não foi nada grave, assim, não teve nada ruim, mas cada um tem um período. Por exemplo, eu tenho um monte de tatuagem e não tenho medo nenhum. Eu acho que a gente não pode forçar uma pessoa a doar sangue, eu acho que a gente tem que mostrar, é o que eu falei, não é a regra, tá? Mas se a gente fazer uma pesquisa, por exemplo, de por que a pessoa tem medo, para entender o medo dela, para ver se isso tem solução. Porque a gente realmente não pode forçar as pessoas a fazerem nada, mas mostrar o que leva a isso. Eu tenho um monte de amigo que doou sangue porque o amigo doou sangue e viu que isso era uma coisa boa. Sim, mas o que a gente vai fazer para mudar a cabeça dessas pessoas? Né? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso argumento? Posso dar minha experiência? Conta, Patrícia. Oi, tá me ouvindo? Patrícia, você está falando? Eu só não doei sangue ainda porque eu peguei travando. Sou eu. Ué. Agora tá travando? Tá travando? Não. A Najara fechou o microfone por quê? Não? Najara, está com o microfone fechado. Então, eu só não doei. Tem muito eu só não doei ainda porque eu tenho hepatite. Oi? Travou? Então, aí dentre essas pessoas que a gente não pode doar, eu também não posso doar falar. uma cirurgia. Ele só tá com delay.
Tá. É o seguinte, eu só não posso doar porque eu tive Patrícia, tem o hepatite seguinte, quando era pequena. Oi? Mara? A gente não Perfeito. está pensando na gente poder doar ou não poder doar. E sim, a gente tem que resgatar essas pessoas para doar, essa comunidade. 30 mil pessoas que têm medo de agulha. A gente tem que ter uma técnica, uma tática para envolver essas pessoas para que doem o sangue sem sentir medo. É isso daí que é o... E o tempo está passando e eu acho que não vai dar tempo. Mas eu acho que assim, eu acho que o Mas, medo... gente, Desculpa, a gente não cortando. pode tirar o medo da pessoa. A gente não consegue tirar O o medo medo, da pessoa. Isso é muito a gente tem pessoal. que saber lidar com medo. Porque, ó, eu já doei sangue várias vezes. Eu acho que a questão é, enfrente seu medo para ajudar o outro. Porque medo você tem em qualquer lugar. Todos nós temos. Eu bato nessa tecla também. Porque a também. gente tem que mostrar o lado bom disso. A gente, com o que a gente doa, a gente pode salvar um monte de vidas. Exatamente. Porque assim, eu morro de medo de agulha até hoje. Eu passo mal tirando sangue. Mas o meu prazer, entre aspas, a minha satisfação em doar sangue é muito maior do que meu medo. Eu acho que é aí que a gente tem que bater. Vocês estão com 4 minutos. Vocês estão com 4 minutos antes de iniciarmos a apresentação. 4 minutos. Eu não sei nem apresentar isso. Tá. Gente, a Monique colocou no chat assim, na verdade essas pessoas precisam ser sensibilizadas. Eu acho que a gente podia entrar num consenso e fazer alguma coisa pra gente apresentar já, porque realmente 4 minutos para apresentar é pouca coisa. É verdade, tá certinho, Najara. Pode fazer tem que dar o feedback, não tem como. Tem que fazer, alguém tem que fazer, entendeu? Como apresentar? Como apresentar. Quem ficou encarregada de apresentar, hein? Quem? Qual vai ser a sensibilização que nós vamos fazer? Faz que nem a Tatiana colocou. Quebre sua barreira e salve vidas. Pronto. Pronto, tá aí a apresentação. Tá aí. E lá tem caso de pessoas que necessitam dessa doação para que possam sobreviver. Sim. Sim. E quem vai apresentar? Márcia? Ai, eu não. Não. Quanto tempo de apresentação que é? 5 minutos. No máximo 5 minutos. No máximo. Mas já tem o lema aí, ó. Quebre suas barreiras e salve vidas. Quem lida aí com pessoas medrosas? Bora, Ana. Bora, Anne. 2 minutos. Eu sou travada para falar, gente. Eu sou travada para falar. Eu falo, mas acontece que eu não senti firmeza, entendeu? Eu não consigo como é que poder falar para as pessoas no sentido de doar, eu posso falar, entendeu? No sentido de salvar vidas, sem problema. Falar, eu falo mesmo, falo mais que a boca. Pode ser? Mas eu não sei. Silmara, dá um help. Vocês têm uma demanda, quer criar uma campanha e vocês estão a 1 minuto da apresentação. Vai ser essa campanha em 1 minuto não vai sair. Nós tivemos 15, não conseguimos. Esse é o problema, né? Porque a campanha, vamos lá, campanha. Uma doação de sangue salva uma vida.
E o resto? Então, ó, quebre suas barreiras e salve vidas. É. Só tem esse daí. Vamos ver o que escrever aqui. Na verdade, essas pessoas precisam ser sensibilizadas. Relatem casos. Ah, isso aqui já li. Amanhã. A Nayara falou alguma coisa legal. Amanhã Oi? pode ser você, como que é, Nayara? Amanhã pode ser você ou alguém de sua família que pode precisar. O que vocês fariam? Legal. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Apresentando. Agora entramos no momento apresentação. O momento apresentação. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. A conscientização de que vocês possam doar sangue para salvar vidas. Vocês têm que ser sensibilizados que uma pessoa que faz a doação de sangue, ela salva uma vida. Então, o que eu vejo que vocês têm que se conscientizar que amanhã pode ser você ou alguém da sua família a precisar. O que vocês me diriam a respeito? Estou aberta aqui para vocês me falarem algo a respeito, porque a importância é, nessa atual situação que estamos vivendo, o importante sabemos que o banco de sangue está atuando com 40% da cota. Então, é preciso para salvar vidas. Eu acredito muito que vocês tenham que se conscientizar desse ponto. É isso aí, pessoal. Ok? É isso? Tá bom? Ficou Legal. bom? Gravou? Não vou repetir, não. Tá tudo gravado aí. Vamos lá. Repetir, não. Gravaram, meninas? Aí, ó. Muito bom. Vamos pensar. Tá bom? Sim, sim. Ó, primeira reflexão que a gente pode fazer. Assistir é mais fácil do que estar na pele, porque assistindo, e aí tem outras pessoas assistindo, a gente tem milhões de ideias quando a gente não está na pressão do negócio. E eu, obviamente, fui colocando pressão. O que a gente quer ver desse lado? O mesmo que acontece numa online, acontece lá no dia. Você vai perceber qual vai ser a participação de cada uma das pessoas. Por exemplo, houve planejamento, houve organização, houve gestão do tempo, 15 minutos, alguém do grupo fez a gestão, planejou, pensou no que poderia ser a campanha, o que a gente precisa para uma campanha. Tem associação, eu estou dando um exemplo dentro desse exemplo. Tem associação de moradores, com quem a gente pode contar, vocês falaram em coisas legais, existe a possibilidade de questionário, a Monique já aproveitou e já deu uma ajudazinha para vocês aí, falou de sensibilização, mas o que a gente vai procurar ver é exatamente isso. Talvez não haja uma entrega total daquilo que foi proposto, mas quais foram as ideias? Quem é que procurou resolver problemas? Vocês se ouviram, vocês se comunicaram, respeitaram a opinião do outro? É isso que a gente tenta ter numa interação dinâmica, porque ela é mais uma ferramenta. Então, por exemplo, se a pessoa lá atrás me diz na apresentação pessoal dela, ela gosta de se relacionar, que ela tem super facilidade, aí ela chega aqui, não ouve ninguém, não deixa o outro falar, é que a ideia dela seja a aceita, ou então fica lá no canto e não aparece. Esse é um momento de oportunidade. Então, ela me disse uma coisa e eu estou percebendo outra. Opa, não está batendo aí a informação. Então, isso aqui, obviamente, foi um exercício curto, um prazo muito curto. A Tatiana está sofrendo porque perdeu o áudio dela, teve que sair e voltar. Mas é importante que vocês saibam que é assim hoje que acontece no online, principalmente no momento de isolamento.
no processo seletivo, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda, e dessa demanda é uma definição aí de o que a gente está fazendo, né? Qual vai ser a entrega possível nesse momento. E há pessoas que têm uma facilidade maior, outras não, mas principalmente planejamento, organização e gestão do tempo. Olha, a gente tem tempo para fazer uma grande campanha? Não. Nós temos 5 minutos. Nós estamos em tantas pessoas. Nós vamos elencar alguém para falar. A Anne, por exemplo, deu a apresentação de presente para a Márcia. Né? Márcia, é com você. Né? Então, existe a possibilidade de cada um falar um pouco. Ah, mas é obrigatório? Não, não é. Mas eu sempre penso como oportunidade. Né? Eu estou aproveitando a oportunidade que eu estou tendo. Né? Quando pedem um voluntário no meio de um processo seletivo, eu estou indo lá, estou trabalhando, estou falando a respeito de mim, estou dando a cara no processo, ou eu sou uma pessoa mais reservada, enfim. Então, a gente aqui do outro lado está observando. Assim como quem ficou aí com o vídeo fechado, estava observando. Gosto de lembrar que uma coisa é você estar na pressão da entrega, outra coisa é estar assistindo. Então, às vezes a gente está assistindo, tem programa de televisão que você fala, nossa, isso aí é super fácil, como é que errou? Errou porque não está sentado no sofá em casa, né? Está lá no meio. E aí vem a necessidade de se organizar internamente para esses momentos de pressão. Como é que eu lido com o momento de pressão onde eu tenho que fazer uma entrega? Então, a gente caminha por aí. Vou voltar com vocês lá nos slides. Gostaram? Valeu fazer? Alguém não tinha participado antes do online? Ou já tinha participado Primeira antes? vez minha. Eu sou A uma minha pessoa primeira que vez. fico nervosa. Fico Então, muito e tem que nervosa. tem que lidar e administrar esse nervosismo. Como é que eu vou lidar numa situação similar no futuro? Né? E aí entram as técnicas de respiração. Né? E é assim mesmo, gente. E aí entram as técnicas de respiração, entra aí a questão de pensar que ninguém tem todas as respostas. Por isso que o trabalho em equipe, um apoia o outro, mas ao mesmo tempo tem como cada um vai aproveitar a sua oportunidade. E Silmara, isso daí também tem que ter treinamento, né? Olha, o treinamento está acontecendo aqui agora. A gente sempre diz o seguinte, Márcia, a gente carrega um repertório com a gente. Né? Então, tudo aquilo que você viveu, onde você trabalhou, estudou, morou, enfim, aquilo te traz um repertório de vida. Né? E aí, a forma de cada um usar, ela é única. Então, não tem muito o treinar. Óbvio que quanto mais você faz, mais você entende daquilo. Mas se é o seu jeito falar mais, se o do outro é ser mais reservado, isso vai aparecer numa dinâmica. Então, o motivo de ter trazido a dinâmica é mostrar o que acontece quando vocês perguntam, mas o que eles estão querendo observar? A gente quer observar a dinâmica de cada um frente a um desafio. Deixa eu passar para frente com vocês. Vou pedir agora para vocês fecharem os áudios, então, para a gente caminhar aqui. Então, só mais um instante. Então, a ideia de trazer a dinâmica foi justamente essa. Né, para a gente e cada um se perceber onde é que fica mais à vontade ou não. Então, reflexões aí que a gente faz. O que cada um demonstrou durante a atividade? Qual foi a tendência de comportamento nas diferentes situações? Foi mais participativo ou mais observador, observadora? Como é que lidou com o estresse? Aproveitou oportunidades para engajar o time? Se posicionou ou preferiu aguardar o comando de outra pessoa? Como é que faz para resolver problemas? Preocupou-se com o tempo da execução e a entrega? Demonstrou criatividade? Manteve o bom humor no decorrer da atividade? Isso é fundamental também. Como é que eu lido com o estresse, mas eu mantenho o bom humor? Respeitou opiniões diversas dos demais? Atentou-se para possíveis clientes desse projeto? Então, né, a questão do sangue, mas eu estou salvando 4 vidas cada doação de sangue, né? Isso é um dado importante, né?
Quem são essas pessoas? Quais as dificuldades pela qual elas passam? Como é que eles se sentem, esses possíveis clientes? Eles podem ser colocados aí para ajudar a resolver problemas? Pensaram na construção da apresentação? Às vezes faz um super trabalho, mas aí, olha, como é que vai ser essa apresentação? Como é que a gente apresenta o que a gente fez? Assumiu o compromisso de realizar a entrega, evidenciou a vontade, se esforçou para fazer uma entrega? Isso é o que a gente procura ver na dinâmica. Então, a gente está olhando muito mais para comportamento do que para o resultado. Isso é importante saber, porque às vezes o tempo não dá para ter grandes resultados. Mas a gente está buscando aí como é que a pessoa lida com a situação. Como é que as diferentes pessoas lidam com a mesma situação. Muito bem? Etapa presencial. Então, pode ser que o processo só tenha a etapa presencial e pode ser que apareçam todas essas etapas sobre as quais a gente falou até agora. Preparação prévia. Primeira coisa, você já se conhece, você já sabe lá como fazer a sua apresentação, mas você precisa conhecer a empresa. Qual é o modelo de cultura dessa empresa? Quais são os hábitos, a missão, visão, valores? Se é uma empresa mais tradicional, se é focada na inovação, se é uma startup, empresa de pequeno, médio, grande porte. Quem trabalha lá? Tem perfil no LinkedIn? O que falam da companhia na internet? Quais os produtos ou serviços que ela oferece? Quem são os seus principais clientes? Às vezes a gente percebe isso. Obviamente que empresa menor, você talvez não tenha todas as informações. Mas muitas vezes a gente faz exatamente essa pergunta. O que você conhece da empresa? E aí o candidato fala, eu não sei nada. Mas você procurou? Não. Então, a preparação prévia tem a ver com planejamento, organização, para estar ali naquele lugar, para ser sabatinado. Alguma coisa eu preciso saber dessa empresa. Eu estou indo por uma agência de emprego, mas a empresa, a agência, a consultoria, disse alguma coisa? Não, não disse. Eu fui conectado pela internet, eu fui conectado por um site de vagas. Então, a não ser que seja super confidencial, e eu já fiz processos em que a gente só vai falar da empresa na última etapa do profissional, porque a vaga é para substituir outra pessoa, e é muito confidencial, se a vaga está aberta, você precisa conhecer a empresa antes de chegar lá. E aí vem uma outra pergunta que eu faço, né? Qual a imagem que você deseja passar para essa empresa? Com que roupa ou maquiagem vai? Então, a gente... aparência conta, né? Conta. E a dica é sempre essa, menos é mais. Por quê? Se eu não conheço o que a empresa valida ou não valida, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu vou passar para a empresa. Mas eu preciso ir chique? Não, de forma nenhuma. Mas eu preciso ir, talvez, com uma postura aí, com dress code, como é falado, mais normalzinho dentro de um contexto, até que eu conheça o ambiente. Então, por exemplo, uma boca tão formatada assim, talvez não seja vista como a melhor possibilidade num primeiro momento. Depende, se é uma empresa de moda, se é uma empresa de cosmético, muito provavelmente sim. Se a gente está falando de um ambiente mais tradicional, talvez destoe. E de boné? Se eu vou para uma construtora fazer uma entrevista de boné, não sei, quem sabe? Provavelmente não seja o melhor. Se eu vou para um banco, talvez não seja o mais adequado, né? Se eu vou para uma entrevista lá de bermuda e chego com o meu skate, né? Mulheres com uma roupa mais despojada, então eu sempre indico o seguinte: conheça primeiro a empresa e depois veja o que ela valida ou não e veja se isso tem a ver com você, né? Às vezes a empresa valida, mas você não gosta. Às vezes a empresa não valida e você quer
andar daquela forma. E aí tem que ver se aquele lugar é o mais adequado para você trabalhar, inclusive. Porque serão 365 dias ao ano, né? Então, o que combina de fato comigo? Onde é que eu gosto de estar? Como é que eu gosto de estar? E aí vem a entrevista por competência, né? Foi percebido a melhor maneira de prever como uma pessoa agirá em uma situação futura é conhecendo como ela agiu em situações semelhantes no passado. Mas o que é uma entrevista por competência? Como é que elas são? Então, as perguntas são focadas no repertório e em experiências vividas no ambiente profissional ou na vida pessoal. Se eu tenho alguém em busca da primeira oportunidade, do primeiro emprego, do primeiro estágio, um jovem cidadão, ele não tem ainda uma experiência profissional, mas ele pode contar coisas da vida pessoal. Então, algumas perguntas aqui, que tem esse caráter aí envolvendo competências. Conte uma experiência difícil que viveu e o que fez para superar. Relate uma melhoria de processo sugerida por você para facilitar o trabalho da equipe. Conte-nos uma situação que precisou intervir diretamente para melhorar a satisfação do cliente. Conte-nos sobre a negociação mais importante da qual você participou e qual foi o resultado obtido. Qual foi o seu papel nessa situação? Descreva uma situação em que você entrou em conflito com um colega de trabalho e como administrou essa situação. Relembre uma meta altamente desafiadora que você recebeu. Qual resultado alcançou? Descreva sobre um grande problema que ajudou a solucionar, mencionando como suas ideias foram aproveitadas ou valorizadas. O que você tem feito para manter-se atualizado, atualizada? Essa é uma pergunta que vai vir muito depois desse período aí de isolamento. O que você aprendeu no período de isolamento? Fez algum curso online nesse período? Se sim, o que aprendeu com ele? Então, são perguntas focadas aí na pessoa e no que ela tem de repertório e o que ela está fazendo. Uma dica importante, seja objetivo em suas respostas. Se os avaliadores quiserem mais informações, eles pedirão para você aprofundar a resposta e dar mais detalhes. Seja verdadeiro em suas colocações sempre. Porque se você conta uma história e aí pedem para você contar mais daquela história e para dar mais detalhes daquela história, e aquela história não convence, você pode perder uma oportunidade. Então, a objetividade aí na resposta, ela é fundamental. Por isso que a gente brincou com os 2 minutos de apresentação também, né? Fez aí essa dinâmica. Eu preciso ser objetivo na resposta para dar oportunidade de que os avaliadores façam outras perguntas. Se eu me demorar na minha resposta, pode ser que ele não tenha tempo de fazer outras perguntas. Ok. Esses foram os slides que eu formatei aí para conversar com vocês. E esse foi o material que eu tentei produzir aí, pensando no processo seletivo como um todo. E aí gostaria de saber se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, algo mais que a gente possa falar aí. Nós temos mais uns 15 minutos. Eu vi rapidamente que tinha uma pergunta da Mona Lisa, dizendo, olha, eu tenho um nome composto, eu me apresento como Mona Lisa. Tem um problema? Não tem problema nenhum. Inclusive, você pode dizer, a Mona Lisa acho que não está mais em sala. E ela pode dizer, olha, eu prefiro, eu tenho um nome composto, eu prefiro ser chamada, ou as pessoas me chamam de Mona Lisa, né, pelo meu segundo nome. Não tem problema nenhum, é a forma como você se apresenta. Gente, se vocês quiserem abrir aí os microfones, se tiverem alguma dúvida. Oi, aqui é a Fabiana. Posso fazer uma pergunta? Pode. Só vamos organizar aí as mãos para... Eu vi que a Ana está na sequência. Tá. E aí... Bom, então...
Eu vou fazer a pergunta. É o seguinte, em algumas entrevistas, né, sempre são perguntados quais foram os desafios, cite algum exemplo, né, que aconteceu no seu emprego atual ou no seu último emprego. No meu caso, por exemplo, a empresa que eu trabalho é pequena. Então eu tenho... Desculpa, gente, que eu tenho um bebê. Tá com bebê, né? E assim, a gente tem alguns desafios. Eu sou coordenadora de comunicação, só que a cada momento o meu chefe me muda de posição. Eu mantenho o cargo, mas minhas atividades são diferentes. Quando eu chego nesse tipo de entrevista, eu fico extremamente desanimada, porque assim, eu não tenho grandes conquistas para dizer. Então, nessa hora, o que eu faço para não sair assim como inexperiente, mas também não demonstrar essa frustração, porque de fato eu não tenho grandes conquistas para mostrar. Fabiana, tudo é conquista. Se você é a pessoa de confiança que está sendo encaminhada para projetos, para novos projetos, é a pessoa que ele manda para outras oportunidades, outras possibilidades, esse é um grande desafio, né? Então, o que você pode talvez ressaltar embora no mesmo cargo, eu tenho sido desafiada constantemente em novos projetos, em projetos distintos, na medida em que eu finalizo ou do andamento em um, e esse projeto entra em um platô de ficar mais equilibrado, ou entrar numa rotina, e aí eu vou para um outro projeto. Então, porque se você está sendo demandada para outros projetos, você está sendo desafiada nesses outros projetos. Então, talvez a forma aí de ver esse desafio possa mudar. Por outro lado, vale também conversar com o chefe e aí no momento de feedback dizer exatamente isso. Olha, eu gostaria de ser desafiada de uma outra forma. Ou o que você acha que me falta nesse momento para uma ascensão? Pedir um feedback e ter um acompanhamento com ele para esse feedback. Mas pensa que você está sendo desafiada todos os dias, mudando de projeto mais ainda. Quem mais? Ótimo, obrigada. Por nada. Ana tinha aberto alguma dúvida, Ana? Tinha sim, Silmara. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Vamos lá. Primeiro, eu tenho muitos contatos com pessoas que estão na idade em torno de 40, 50 anos, 60. E eles sempre me perguntam, eu coloco a idade no currículo. Eu, sinceramente, fico na dúvida. Se eu falo, coloca, e às vezes a gente sabe que algumas empresas têm essa dificuldade de chamar pessoas que têm uma idade maior, né? Em função de algum tipo de trabalho que ela possa executar. E a pessoa tem um discernimento, iniciativa e pode ser aproveitada, né? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, assim, você me colocou logo no início que às vezes as vagas são mais ou menos fake, né? Ficam várias vezes, e vão se produzindo e a gente não tem uma atualização. E, na sua opinião, quais são as oportunidades que você vê maior para as pessoas poderem encaminhar o currículo? Olha, a Bia que comentou sobre as vagas fake. A Bia, isso mesmo, foi Silmara, desculpa. São duas coisas. Eu acho que, assim, para quem está com uma idade maior, eu estou aí com 49, talvez você não precise explicitar no currículo, mas todo mundo faz conta. Se você fala que você se formou em 1992, faz uma ideia de que a pessoa estava na faixa de uns 22, 23 anos e faz conta. A questão não é essa. Eu acho que a questão é buscar empresas que valorizam esse profissional que tem uma experiência maior, divulgar. A gente sabe que não é fácil, mas tem alguns sites hoje, como o Empregare, por exemplo, Mature Jobs, que estão em busca desses profissionais. Tem algumas empresas que estão fazendo seleção às cegas, isso é muito legal, que é justamente por competência. E aí entra comportamento, lembra, os skills aí, o técnico e o comportamental, e essa pessoa só vai aparecer na reta final
aí da seleção, e aí você vê raça, credo, idade, acontece, você vai olhar lá para os finalistas, né? Então, isso também é bem interessante. O que eu diria é, não tem por que esconder. Você pode, talvez, não ressaltar só aquilo, mas ao invés de ressaltar, por exemplo, idade, ressalta o que está fazendo para se manter atualizada. Então, por exemplo, eu tenho aproveitado para fazer uma série de lives, inclusive de coisas que não são do meu dia a dia. Design Thinking. Para que serve? Eu preciso saber. Eu vou contratar outras pessoas, então me interessa, fui lá fazer. Vamos conhecer um pouco mais do ágil, metodologia ágil. Uma série de pessoas aí dando cursos gratuitos no Zoom, explicando. Então, vem aí a história do que eu estou aprendendo e nesse momento, só um instantinho, Patrícia, e nesse momento não dá para dizer que tudo é pago. Há coisas pagas, mas há oportunidades gratuitas e muito boas para a gente se atualizar. Então, nesse momento, vale muito a questão da atualização, né? Agora, esconder informação não adianta. Você chega, fala, e aí? Né? Não tem muito como. Com relação às vagas fake, né, a Bia colocou aí, acontece, as pessoas esquecem de tirar, às vezes, a vaga, deixa lá no LinkedIn por milênios. Eu sempre tive o cuidado de dar um prazo para os candidatos quando eu estava com a vaga aberta. Uma outra coisa que a gente sempre leva em consideração é o seguinte, às vezes você não tem o sistema que você gostaria e recebe 500, 800 currículos para uma posição. Você não consegue dar feedback para todo mundo. Mas eu sempre digo o seguinte, se você não for chamado por nós até o dia 15, você não caminhou no processo. Não deu retorno. Não. Eu disse que até o dia 15 haveria um retorno e não dá para falar com 800 pessoas, né? E aí, a cada fase do processo, eu vou dando feedback. Mas eu estou num momento que eu estou com um sistema super bom e dá para dar feedback para todo mundo. Vou dar feedback para todo mundo. Às vezes, a vaga ainda permanece aberta, porque, eu fechei uma vaga, mas talvez eu tenha uma segunda. Ou coloca a vaga, vamos ver quantas pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo está vendo vaga todos os dias. Então, tem gente que vai ver aquela vaga depois de 10, 15 dias, né? Aí você já finalizou a vaga, continua chovendo de currículo, mas depois de um determinado período. Então, assim, o que eu digo vá naquelas fontes que você entende que são mais confiáveis, que estão aí no mercado há bastante tempo, que não estão cobrando nada, que não estão pedindo para você fazer um curso. Faz o curso que você tem a vaga. Isso não existe, né? Paga antes. Isso também, para mim, acho que não existe. Eu sempre digo isso. Consultoria falou para você cobrar antes. Não. Eu digo que não. Né? Acho que não existe vaga comprada. Você é o candidato. Não tem como. Né? Você não sabe quem é que vai ser o finalista, quem é aquele diretor, aquele coordenador vai olhar e falar assim, não, mas eu quero ele, ou eu quero ela, eu gostei dele, eu gostei dela. Né? Eu tive maior empatia por essa pessoa, ela me falou uma coisa que ela já trabalhou com isso lá em 2010, mas ela já ouviu falar do assunto, e então você não tem como garantir. Né? Então, eu sempre penso no seguinte, tem sites aí que são reconhecidos, olhe para eles. Mas hoje a gente tem muito menos vagas acontecendo, essa também é uma outra realidade. Às vezes eu não abro vaga, por exemplo, quando eu estou com trabalho de head, eu vou pelo LinkedIn e já filtro profissionais que têm aquelas características que eu acho que são aderentes aí ao trabalho. E aí eu já falo diretamente com essas pessoas. É um recurso que a gente tem hoje. Né? As pessoas estão no LinkedIn. Uma outra coisa importante aí, aproveitando dizer para vocês, muitas pessoas estão em processo de busca de uma nova colocação e não avisam isso para ninguém. Então, você olha no currículo, se você não olhar até o fim do currículo, você não descobre que a pessoa está em busca de colocação. Não está lá que ela está em transição de carreira, buscando oportunidade em recursos humanos, buscando oportunidade como contadora, buscando oportunidade na área financeira. Essa informação é super importante. Uma outra coisa, avisar para o seu círculo
né? Para o teu networking que você está em busca. Parece é simples isso, mas para muitas pessoas contar para o colega, para o vizinho que não está trabalhando, não é desconfortável. Então, a gente tem que falar. Talvez a pessoa saiba de uma posição e pense em você para aquela posição. LinkedIn, se você está em busca de trabalho, precisa colocar em transição de carreira. Isso é muito importante. Às vezes a gente bate o olho e fala assim, mas essa pessoa, será que está trabalhando mesmo? Aí na hora que você vai desdobrar o currículo, você vai descobrir que às vezes está há meses ou até um período maior aí sem trabalho. Respondi, Ana. Patrícia, vamos lá. Obrigada, Silmara. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Oi, Silmara. É o seguinte, eu vou falar, acho que várias coisas ao mesmo tempo. Eu pegando o gancho da Ana, eu tenho 46 anos, estou com 47. Já fui eliminada em vários processos por causa da minha idade. Então, hoje eu não coloco a minha idade, eu coloco a data de nascimento e deixo a pessoa fazer conta. Vai dar fazer na mesma. conta, né? Até ela perguntar, já fez a conta. Eu acho que tem muita discriminação. Eu já tive discriminação por causa disso. Porque você é mãe, porque você tem filho, porque você tem isso. Tudo é como é que fala? Um problema. Na minha opinião, eu acho que antes da pessoa chamar o candidato, ela deveria avaliar também outros pormenores, que tem muita gente que não avalia. Tem muitos profissionais de RH que não são profissionais. Desculpa, assim, não sei. Não, e cada situação é uma situação. Então, por exemplo, eu trabalhei numa engenharia que quando eu cheguei, eu já estava com 39, 40 anos, isso. E aí eu tinha um gestor lá, um sócio com 36, e aí ele me disse, olha, os engenheiros a gente contrata no máximo com 42. Eu falei, olha, mas você tem certeza disso? Estava vindo de uma empresa maior de engenharia, eu falei, olha, os nossos melhores gestores são aqueles que têm uma experiência. Não, mas aqui é diferente. Resumindo, ao longo de 6 meses e vários problemas em obras e etc., eu disse para ele, fulano, deixa eu fazer uma tentativa diferente, uma só. E aí eu trouxe uma pessoa, enfim, que por acaso tinha se formado no mesmo lugar que ele. E aí resolveu o problema de uma grande obra. E aí foi mudando o contexto. A gente, na verdade, juntou as equipes dos novos que estavam se formando, que tinham pouca experiência, mas que lidavam muito com sistemas, os sistemas da engenharia, etc., e tinham pouca experiência em obra grande, em obra parruda, e pessoas com mais experiência, já quase se aposentando, alguns deles, que conheciam muito de obra, mas tinham muita dificuldade de fazer um planejamento de obra no sistema. Então, ambos aprenderam. O que eu quero dizer com isso? A gente vai encontrar o preconceito em todos os lugares. O cabelo branco, tá fora do peso, e aí porque é do ser humano, né? O que eu tento, enquanto RH, e vários colegas, é focar na pessoa, no comportamento, na experiência, naquilo que a função está trazendo, e aí também vale pensar na questão da inovação. Eu quero estar no meio do burburinho, e o burburinho hoje, as novidades, como é que eu me porto frente a esse burburinho? Porque o que acontece? A gente tem 20, 30 anos de experiência. Não dá para a gente querer que tudo seja da forma como a gente estava acostumado lá. Hoje, a gente fala muito aí do mundo VUCA, dá para ler. Eu sugiro para vocês a leitura da Sociedade 5.0, né? E uma outra leitura também de um professor falando do novo normal. O que é o nosso novo normal? É o que a gente vai viver daqui para frente. A gente já não estava mais falando do 4.0, a gente já está falando do 5.0. Né? É uma loucura isso, é uma loucura. Então, qual é a nossa forma de nos adaptarmos a esse movimento, a lidar com pessoas de diversas gerações, né? E
trabalhar com todo mundo junto ao mesmo tempo, com essa facilidade, com a maleabilidade, sem perder o protagonismo, mas também ouvindo. Sabe que tem menos oportunidades. Isso é uma realidade. Então, como é que eu vou lidar com isso? Será que mais próximo da minha casa eu tenho uma possibilidade maior do meu trabalho ser aceito e eu conseguir fazer uma construção melhor ali? A gente tem que procurar outras possibilidades, outras fontes. Mas eu concordo com você. E aí eu te digo o seguinte, não é a seleção, são as pessoas. Então, tem pessoas que aqui a gente funciona dessa forma, aqui a gente funciona daquela forma. Então, eu lembro do CONAR esse ano passado, para uma convenção, que uma determinada empresa veio falar que, né, uma diretora veio dizer que mais de 70% das contratações eram de mulheres. Né? E, inclusive todas as gestoras. E aí ela foi questionada, mas e com relação à idade? Bom, caindo a ficha para um monte de gente também. Ela lidou com uma diversidade de um lado e não conseguiu lidar com o outro. Ah, minha equipe é nova, minha equipe, eu sou a pessoa mais velha lá, e aí, obviamente, ela foi questionada. Então, ela deu oportunidade para mulheres, mas não pensou em quem tem mais idade. O que a gente precisa aí, todos nós nesse momento, é nos reinventarmos. De que forma, né, a gente tem que procurar aí. Mas eu compartilho aí da sua tristeza nesse sentido. E aí eu acho que vale esse trabalho nosso de fazer com que as pessoas olhem para o que acontece na vida aí e ajude a enxergar isso. Né? Você sabe, eu saí recentemente da empresa que eu estava porque